Bem-vindos a mais um episódio do E se Falássemos de Fé. Desta vez também com um convidado. E um convidado que eu quero vos dizer que para mim que é uma coisa de especial. E vou-vos dizer porquê. Foi dos meus primeiros clientes a gravar cá podcast. E se hoje nós temos um podcast sobre fé, também é por inspiração dele. O Bruno está cá connosco hoje para falar sobre fé. E eu quero te perguntar, como é que tu dirias, ou como é que tu conseguirias resumir um pouco como pessoa e como a tua parte profissional neste momento? É complicado. Nós estamos a falar sobre isso ainda há pouco. É muito complicado eu definir-me a mim próprio. Então, aquilo que eu faço é fácil de eu dizer, não é? Então, eu sei o que é que eu faço. Eu cuido da minha família, eu tenho os meus clientes, de certa forma, cuido dos meus clientes na área do marketing, de comunicação, de publicidade. E o meu dia-a-dia é estar a servir a minha família, a servir os meus clientes e, por último, mas mais importante, servir a Deus também. Agora, mais recentemente, se quiserem, podemos começar por aqui e eu posso explicar aqui o meu processo de conversão. Eu acho que sim, tanto eu como o Padre Manuel Ribeiro estamos aqui curiosos como é que foi esse processo. Pronto, eu acho que não... Como é que eu ia dizer isto? Eu acho que não foi um processo normal. Eu sou uma pessoa bastante cética. Eu fui batizado, tive a primeira comunhão e só isso. Depois disso, experiências que eu tive na igreja, assim, que eu me recordo é, por exemplo, na Páscoa, quando a cruz vai à casa das pessoas. Então, porque da família, da parte do meu pai, a gente reunia-se na Páscoa e ia lá à cruz. Pronto. E o meu contacto com a igreja era só esse. Não ia à missa, não me confessava, não tinha nada. Pronto. E mais recentemente, como quem diz, tipo 2018 para cá, eu comecei a assistir nas redes sociais, como a maioria das pessoas faz, estou ali a fazer o scroll, e eu seguia muito uma pessoa dentro da minha área, do marketing digital, que é muito mais inteligente que eu, e ele a dizer que era católico. E para mim isso foi, tipo, assim, uma coisa muito estranha. Para além de ser cristão, não é católico. Que para mim, quem está de fora, não sei, tinha alguma aversão, porque tens um bocado, hoje em dia existe um bocado de aversão a estas figuras de autoridade, existe um bocado de aversão a tudo o que é antigo, portanto tudo o que é novo é que é bom, tudo o que é progressista é que é bom, e eu via como a igreja uma coisa retrógrada, via Cristo como uma coisa retrógrada, e a igreja católica então era tipo o maioral das coisas retrógradas. E aquilo, pronto, para mim foi estranho ver uma pessoa tão inteligente, erudita, como é que ele era tão inteligente e não acreditava em Deus. Como é que ele era tão inteligente e não acreditava em Jesus Cristo. Uhum. Coincidentemente é uma pessoa que publica muito conteúdo sobre isso, apesar de não ser o principal do canal dele, ele fala muito sobre isso, e as sementinhas foram sendo plantadas. Em 2020, quando eu fui pai pela primeira vez... e esta é a parte mais mística de toda a história, se existe parte mística, porque a minha conversão não teve nenhum momento tipo esotérico, mágico, não teve nada assim. Eu gostaria que fosse, mas não teve assim nada. Então, quando eu tive a minha primeira filha, eu comecei a fazer umas certas questões, que é de género, como é que eu vou educar? O que é o certo, o que é errado? E então é interessante porque a minha esposa sempre foi muito mais... teve sempre muito mais fé que eu, mas fui eu que tive a iniciativa de, olha, vamos até a igreja. Pronto, e na altura ainda se usava máscaras e tudo mais, por causa da situação do Covid, e eu comecei a ir. Sempre fui uma pessoa muito cética, contrariamente a que a colega que estava, eu vi um bocadinho... Não? E o que eu vi, nós conversamos um bocadinho aqui antes, eu fiquei com a ideia que ela era muito mais de sensações, de feelings, eu nunca senti nada. Então eu fui à igreja, eu nunca sentia nada. Aquilo que eu tinha para mim é que eu estava a fazer aquilo que era o correto. Pronto. Então comecei a ir, a frequentar a igreja, começar a estudar cada vez mais. E a minha sensação, aquilo que eu tenho, e esta é a parte mais mística, como é que eu ia dizer, é olhar para as minhas filhas e perceber que aquilo existe algo mais ali, para além delas. Tipo, olhar nos olhos, certas palavras que elas dizem, porque elas são muito puras, são crianças, parece que é Deus que está a falar contigo. Então, a minha conversão deu-se aos poucos,
acho que foi algo que foi racionalizado, ou seja, pela razão. Não foi de nenhuma experiência num dia só. E eu acho que eu tornei-me 100% católico, se é que isso existe, foi quando, há coisa de 2 meses atrás, eu fui a Fátima e consegui-me confessar. Porque eu não conseguia, tinha muita vergonha, tipo... Eu nem sequer... Para confessar aqui com vocês, eu nem sequer sei os ritos. Eu não sei aquilo que se diz na missa. Apesar de eu ir na missa, falo toda a gente, eu não sei aquilo que é dito. Não sei, não estudei essa parte, não é? Para vocês terem noção, comecei a ler a Bíblia e ainda sou bom em Mateus, na parte da paixão. Então ainda não consegui ler a Bíblia por completo. Mas pronto, foi a se aproximar, devagarinho, fazendo aquilo que é o certo. Hoje considero que foi um bocado, tipo, Espírito Santo, estás a ver? Que me empurrou para neste caminho, porque podia seguir tantos caminhos, podia seguir o caminho da perdição, podia seguir tantos caminhos, e de alguma forma, tudo graças ao Senhor, eu fui por este caminho, porque não existe assim grande explicação. Mas para mim era super importante eu conseguir racionalizar a minha fé. Ou seja, as coisas serem assim porque são, mas pensar porque é que as coisas são como são e porque é que Jesus disse o que disse. Para mim isso era super importante. E cá estamos hoje, consegui-me confessar, para mim foi um momento, eu não sei se posso partilhar pormenores dessa confissão. Não se pode dizer. Não se pode dizer. O que se passa lá, ali fica. Nem Pois. pode contar, nem pode dizer. Se um sacerdote, por exemplo, contasse o que foi dito numa confissão, ele é excomunhão, leta sentença, é excluído, ele é expulso da igreja. O sigílio e a proteção daquilo que ele há dito não pode nunca, em circunstância alguma, ser pronunciado. Portanto, nem o próprio, isto é, aquele que se confessa, nem o confessor que está na atitude de escuta e de ouvinte. Fica ali. Porque ali o confessor está em nome e na pessoa de Jesus. É muito curioso, esta tarde de foice, eu não me recordo das confissões que fiz a ninguém. Há em nós, isto é a ação do Espírito Santo que acontece em todos os sacerdotes, quando acabamos de confessar alguém, passado um bocado, nós não nos lembramos daquilo que foi dito. Parece que o Espírito Santo que nos liberta daquilo. Porque se olharmos isto de uma outra forma, as pessoas podem entender que nós somos recipientes daquilo que são os desaforos, os desgostos, toda a toxicidade, todas as doenças da alma que brotam na pessoa e que vão lá e despejam sobre nós, como fôssemos um saco de lixo. Em parte é um pouco verdade, mas por outro lado também é interessante como é que Deus, o Espírito Santo em nós atua e como de repente Ele nos limpa e nada fica lá dentro de nós. Pelo contrário, há até uma sensação de alívio. Depois podermos ver que no final da confissão a outra pessoa tem um efeito, gera-se nela um efeito regenerativo. É curioso isto, porque nós entendemos muitas vezes o mal, ou aliás, entendemos a justiça do ponto de vista punitivo, ou retroativo, melhor dito. Isto é, fizeste-me isto, faço daquilo. E hoje a nossa justiça penal é retroativa. Tens isto, acontece isto. Mas a justiça na Bíblia, na Sagrada Escritura, aquilo que é teologia, aquilo que é misericórdia, fala Nosso Senhor Jesus, é misericórdia. Portanto, não é retributiva, mas é reabilitadora. Cristo quer reabilitar-nos. E um exemplo muito paradigmático disto é quando vemos, por exemplo, o caso da mulher adúltera que é apanhada em flagrante, é colocada na praça pública, todos estão preparados para matar à pedrada na praça pública, aproxima-se Jesus e diz: quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. E diz que a partir dos mais velhos, os mais novos, foram um a sair. Os mais velhos porquê? Mais pecados, não é? Do que os mais novos, não é? Vivem mais, pecam mais. E no final o Senhor diz-lhe: não pecaste, ninguém te condenou, também eu não te condeno. Vai, mas não tornes a pecar. Regenerador. Dê-lhe uma nova vida. É a mesma figura que depois, no texto do Sagrado Evangelho, aparece na casa de um publicano. Num homem entrar em casa de um outro homem. Se compra alabastro, o perfume mais caro. Vai ter com o Senhor, coloca aos seus pés de Jesus
E o texto, a forma descritiva como é feita a narração, impressiona. Diz o texto que ela lavava Jesus com as lágrimas que lhe corriam do rosto. Os seus cabelos limpavam os pés de Jesus. E não parava a dar um ósculo, ou beijo nos pés, como sinal de gratidão. E esta forma, isto é, a pessoa que voltou à vida. A morte era certa. Não tinha escapatória, ela ia morrer. E alguém dá uma oportunidade, vais viver agora. E ela agradeceu, mudou, mas sente-se sempre pequena para tanto dom que recebemos. Às vezes as pessoas, isto para outro exemplo, a gente vai a Fátima e vê algumas pessoas de joelhos e à volta, e há esta ideia um bocado tola, absurda. Ai, coitada, Deus não quer aquilo. Mas quem és tu para dizer que Deus não quer aquilo? É a forma que aquelas pessoas encontram para agradecer o bem maior que têm nas suas vidas. E se calhar aquele é pouco. Porquê é que fazem isso? Porque olham para a cruz, olham para a paixão e dizem: Senhor, tu sofreste tanto por mim, deixa-me sofrer contigo. Não é para pagar uma promessa, mas é para ter compaixão, ter os mesmos sentimentos de Jesus. É dizer assim: olha, tu sofreste por mim, deixa-me agora aliviar a tua dor. Vou fazer este processo aqui de joelhos, aqui à volta, para que aliviar o peso que tu trazes por minha causa e causa tantos outros. Chama-se isto doação. Quando vamos a pé para Fátima, vários quilómetros, ou vamos para Santiago de Compostela, enfim, é dizer: ó Senhor, eu levo estes dores comigo, mas é por ti que entrego. E isto é tão amplo que podemos usar na nossa própria vida e dizer nos nossos encontros, sei lá, vem um problema, uma doença, uma contrariedade, uma dificuldade na nossa vida, seja ela que matéria for, em vez de termos uma atitude logo de confronto, e até de infantil, de logo fazer birra, o contrário: ó Senhor, olha, se me dás isto, fantástico. Ok, vamos ver o que é preciso fazer. Eu ofereço. Vem um problema, uma doença. Ok, não tem cura. Ok, olha, então enquanto tiver isto, eu vou-me oferecer por ti. Vou-me gastar por ti. Ok, tu estiveste na cruz, eu nunca te perguntei. Só peço para mim, eu, dá-me isto, quero aquilo. Olha, ok, então agora vou fazer mudar o chip. O que é que tu queres para mim? Estás cansado, não estás, Jesus? Estás triste, não estás? Já viste tanta gente que te abandona, tanta gente que te esquece. Olha, não te vou esquecer de ti. Não lá, eu vou-te ajudar. Vou mudar. Quando estiver assim meio a desistir, lembra-te de mim. E quando nós começamos, fazemos este mindset, esta mudança de pensamento, também muda o nosso coração. Termino, que eu estou a fazer uma coisa. Aqui falo eu, não é? Mas termino dizendo duas coisas importantes. Uma, até foram duas experiências que aconteceram comigo esta semana. Uma foi de uma senhora curiosíssima que rezava incessantemente para que a avó não falecesse. Rezava. Depois ela contava: sabes, seu padre, quanto mais rezava, mais vontade eu sentia em mim para que ela fosse. Eu assim não pode ser, eu estou maluca. Estou a rezar porque não vai ele. E cá dentro. E disse: é normal. Porque quanto mais rezas, mais Deus fala em ti. E diz, mais Deus vai se declarando que o caminho que ela vai ser escolhido para ela. Portanto, em vez de estar uma atitude de puxar para trás, não vais. Não, larga. Mas enquanto está a ir, agarra-te a ela e aprende com ela, vive este momento. Quando ela for, que ela está em paz e que tu fiques em paz. Porque deste tudo, fizeste tudo. E por outro lado, é curioso, um jovem, assim da vossa idade, também um rapaz, que dizia, com muita. Isto é um rapaz inteligente que diz isto. Dizia ele: sabes, eu quando rezo agradeço. Agradeço mesmo quando vem uma dificuldade, vem um problema, vem uma chatice, eu até isso agradeço. E se agradeces porquê? Porque se vem aquele problema é porque Deus me está a ensinar alguma coisa. É de uma pessoa inteligente que faz isto. Porque nós, quando vem um problema, nós ficamos revoltados. Ai, que mal eu fiz e bati, meu Deus. Porque me fazes isto? Então não sou suficientemente bom para ti. Eu não rezo, não faço aquilo. E vamos buscar a listinha das nossas coisas. É isto. Como que uma resposta. Me sentimos injustiçados. É uma injustiça. E é interessante como o Senhor nos muda ao contrário. Vem um problema, coloca-te de joelhos, reza e diz: ok, o que é que isto tem para me ensinar? E é aquilo que vai ao encontro que estavas a falar. Porque nós ter a ideia
de que a confissão, sobretudo a confissão, é quem faz a conversão. Essa é uma coisa muito importante. Tornar-te 100% católico no momento que te confessaste. Nós só nos convertemos quando nos confessarmos. Isto é, porque a confissão é um olhar em espelho, olhar para nós. Às vezes a nossa cabeça até soa mais ou menos. Mas quando verbalizamos, a vergonha que é de verbalizar aquilo, vamos pensar o que é que os outros vão pensar de mim, qual é o julgamento que vai na cabeça dele. E com medo disso, nós fechamos-nos. Mas quando libertamos-nos, é como fosse assim um mega aspirador que nos limpa e que a gente, quando sai de lá, sai, ai, que foi realmente, mas com uma nova atitude. Então aí começamos o caminho. Só se converte quem se confessa. A conversão faz esta mudança, mas com esta nota não retributiva, mas reabilitadora. Isto é-nos dada uma nova oportunidade. Ó sim, mas eu vou pecar-me outra vez, vou-me enganar, vou fazer asneira. Não há problema. É como aprendemos a andar de bicicleta. Primeira vez que demos um tombo, que ele doeu pagar água. Mas as vezes seguintes vai dar menos. E vamos aprender até a cair. E quando aprendemos a cair, já não dói e evitamos a queda. As próximas confissões podes ir ao Santuário Cerejeiro. Fica combinado. Não, pronto, a história é um bocadinho esta. Não tem nada de extraordinária. Tipo, nenhum momento assim. Pronto, foi aos poucos. Foi através isto começou em 2018, não é? Então quando eu vim aqui aos primeiros episódios aqui com o Tiago, era alguém que já acreditava em Jesus, era alguém que acreditava em Cristo, mas era alguém que, por exemplo, se calhar não cumpria o primeiro mandamento, não é? Porque, quando eu estava a falar com o Tiago, tu para amar, de certa forma, e depois o Sr. Padre pode dizer aqui se eu estou certo ou errado, mas tu para amares, tu tens de servir, não é? Então eu não posso estar com as minhas filhas e dizer que eu as amo e depois, se elas tiverem fome, eu não lhe dá de comer. Eu não posso estar com as minhas filhas, elas estarem, desculpem a palavra, não é? Tipo cagadas, e eu não lhe trocar a fralda. Isso seria amor? Eu acho que não. Então, de certa forma, se tu amas Jesus, não podes ficar só com aquela coisa, acho eu, parece-me a mim que é lógico, não podes ficar só com aquela coisa de pensamento, eu amo, e não fazer nada por ele. Então, tens de fazer alguma coisa. E no meu caso, de acordo com aquilo que eu sei até o momento, eu acho que se calhar é obrigatório ir à missa. Temos de ir à missa. É obrigatório a gente se confessar. Temos de nos confessar. E se calhar tento servir o Senhor da maneira que eu sei, que acaba por ser muito limitada, porque, como eu vos tinha dito, mesmo a certas rezas que eu não sei dizer, mas de qualquer forma, de acordo com aquilo que eu sei, de acordo com aquilo que me vão dito, de acordo com aquilo que eu vou vendo, eu tento seguir a palavra, tento fazer aquilo que é o mais correto. E pronto, hoje o que me define, talvez, se calhar eu não digo isto muito publicamente, porque as minhas páginas acabam por ser de trabalho, não é? Vou colocando lá umas coisitas ou outra, mas de qualquer forma, se calhar eu hoje defino-me como católico. Se calhar acho que é a melhor palavra. Tu há bocado estavas a dizer que já estás a ler a Bíblia e que já vais em Mateus. Eu acho que há católicos que nunca leram a Bíblia. Tu já estás a fazer muito mais do que isso. Infelizmente. Sim. Também a leitura da Bíblia também não é assim fia para bio. Também não é por aí que deve ser feito. A Bíblia, aliás, até pelo ponto de vista epistemológico, é um termo grego. No grego há 3 géneros. Há o masculino, feminino e neutro. Não é? O neutro corresponde àquilo que são as coisas. Ou ao conjunto de coisas, e é nesse conjunto como a palavra Bíblia como palavra neutra significa biblioteca, isto é um conjunto de livros, e não há, do ponto de vista da historiografia, uma linha contínua, primeiro século, segundo século, não, que vai oscilando. E até será a escritura, as católicas em particular têm muita sensibilidade, colocam os livros por temas ou áreas, livros da sabedoria, os salmos, os históricos, o que é chamado Pentateuco, são os primeiros 5 livros, e depois lê-los sempre em horizonte com o Novo Testamento. O Novo Testamento é como se fosse a luz, que aponta, que ajuda a perceber o que se quer dizer.
E outra nota importante, a leitura da Escritura, temos que entender desde o livro de Gênesis até os Evangelhos como fosse as fases de crescimento de um ser humano. Primeiro Deus fala nos Evangelhos como fosse uma criancinha, para um bebê. A dada altura, quando nós chegamos ali na nossa adolescência, somos mais rebeldes, então é uma linguagem mais dura, mais de castigo. Não castigo no sentido punitivo, penal, mas corretivo. Como que é um pai que corrige. E depois vai fazendo o processo até a maturidade da vida, que é quando é Jesus. Portanto, temos que perceber o Antigo Testamento nesta ótica de crescimento até o Novo Testamento. E depois, mesmo no Novo Testamento, os Evangelhos, há os Evangelhos chamados sinóticos, que têm a mesma base, são Marcos, Mateus e Lucas, mas ambos escrevem para, e depois João, diferente, mas escrevem para públicos muito especiais. Claro que o Evangelho de Mateus é um evangelho para judeus, para convertidos judeus. O Marcos é o Evangelho de São Pedro, porque Marcos era discípulo de Pedro, é aquilo que Pedro fala, mas fala para Roma. Portanto, uma linguagem de leão, porque ele é apresentado como leão. Tanto que os cristãos eram mortos por leões, mandavam para as arenas ou coisas, então era preciso uma linguagem mais forte, não é? Mas é o mais curto, é o mais sintético, mas é o mais assertivo. Mas há uma coisa interessantíssima nisso. Depois, Lucas é discípulo de Paulo, então fala aquilo que Paulo é, mas fala, ele como médico que era de formação, era mais erudito, e a gente entende isto. Então, o prólogo de Lucas, o grego do prólogo de Lucas é o grego a Platão, como Aristóteles, grego perfeito, o melhor grego. E de repente escreve num grego completamente banalíssimo. Mas porquê? Que hoje chama-se grego bíblico. Um grego, como fosse um português falado. Porquê é que fizeram assim? Porque a igreja tinha consciência que tem que escrever para todos. Para pouco letrados a muito letrados. Isto é que fosse perceptível a todos. E tal visão de inclusiva ou aquilo que nós chamamos católica. Católica significa universal. E depois João, mais à frente, já é como que um compêndio. Portanto, já fala mais da dimensão plena. Isto é muito interessante, estas lógicas. E depois as cartas, as suas cartas de Pedro, as várias cartas de Paulo, e há uma em particular muito gira que é de Tiago, que é uma carta essencialmente assim, ética axiológica, que fala sobre os comportamentos, sobre a moral. Então é preciso ler isto nesta continuidade. Por isso, eu sugiro que a leitura também seja feita com o apoio de um sacerdote. E não ler a fio pavio, mas, por exemplo, na nossa vida, no nosso processo também de crescimento espiritual bem, catequético também no fundo, de instrução pessoal, naquilo que é a área, a teologia diz respeito e à fé diz respeito, ter um sacerdote que espécie de um guia espiritual, que nos ajude, de uma maneira ou outra, a ler os textos. Agora, nessa tua circunstância, estás a passar este momento, olha, sugiro que leias este livro. E vais ler sobre esta ótica, sobre esta visão. E não sobre outra visão. Não é? Por exemplo, estamos a passar um momento de alguma consternação, ou estamos até frustrados com alguma coisa, ou parece que tudo na vida nos corre mal, que parece que ninguém nos compreende o que vai cá dentro. Então vamos ler o livro de Job. Quem era Job? Job era um fulano muito amado por Deus, havia um homem com muita abundância de bens, de amigos, da família, e o diabo mete-me com o Nosso Senhor e diz assim, olha, está aí o Job, que é teu amigo, ele é tão fidelíssimo a ti, vamos tentá-lo para ver, vais ver que ele de facto não é teu amigo. E o Senhor concede-lhe essa situação. Chega ao diabo, faz as artimanhas dele, ele perde todos os seus bens, fica na miséria. A primeira pessoa a virar-se contra ele é a mulher. Vês, onde é que está o teu Deus que te fez isto? Fizeste. Todos os abandonam. Depois vêm os amigos. Perguntam, onde é que pecaste? Onde é que fizeste mal? Como quem diz, o teu passado contou para isto, o que andaste a fazer no passado? Os teus pais, o que é que andaram a fazer para ter esta pena, este crime? E ele começou a criar uma certa revolta. Mas depois sentiu no coração, ele queria zangar-se com Deus, mas não era capaz de zangar-se com Deus. Já vos aconteceu isto? A mim já me aconteceu.
quero zangar com ele, não sou capaz. E depois eu fico chateado porque me queria zangar. Não sou capaz de me zangar, não é? Mas isto mostra o que habita cá dentro de nós. Não é? Mal há um problema, há uma quase de procura de uma busca à bruxa. Quem é que me fez isto? Quem é que fez aquele outro? O Senhor deu, Ele termina uma coisa bonita. O Senhor dá, o Senhor tira. Louvado seja o Senhor. Termina assim. E depois, esta visão, muitas vezes errada, sobretudo os protestantes, evangélicos e outras seitas derivadas ou que derivam da igreja evangélica e luterana, têm esta ideia de uma teologia da abundância, ok? Que é, Deus dá-te muito, faz aquilo, isto não existe, isso é mentira, isto não dá. Nada na vida acontece sem que haja um esforço da nossa parte. Mas Deus não dá o excesso, Deus dá-nos o essencial. Não é assim que rezamos no Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, não é para amanhã. E esta ideia é tão marcante que o povo judeu, voltamos agora ao tema bíblico, estava tão... esta é nossa, está-nos no sangue. Está no sangue, o arrebanho. E o muito sempre pouco. Então, durante o período em que o povo de Israel ia para a terra prometida, o Senhor mandava uma espécie de um pão, que era um maná, que descia dos céus, mas só dava para aquele dia. Se tu enchesse mais sacos, no dia seguinte estava para outro, desaparecia. Portanto, não há a ideia do acumulador. O acumulador significa que torna-se violento, porque é para mim. Ainda alguém me dizia há dias, ontem até, contava uma história muito interessante. Para uma estação de serviço, e deu conta a um grupo de homens, dá uma excursão, parece. Então foram todas para umas cervejas à estação de serviço. Pronto, havia lá poucas, as que haviam, zau. Os outros queriam grilo, não havia nada, porque as que haviam estavam quentes, não é? O estoque não foi reposto. Então é que eles estavam a pagar, levavam ali a cerveja tão apertadas, dizia ela, essa pessoa, parece que tivesse ali o filho mais amado do mundo. Quer dizer, que disparate, não é? Esta é a ideia de fechamento. Para aquecê-las? É a ideia de fechamento das coisas, não é? É meu. Então quando nós nos colocamos desta forma, quando nós nos posicionamos desta forma, então começamos a olhar os outros como obstáculo, como inimigos. Não partilhamos. E por isso que os pobres a igreja tem uma atitude preferencial pelos pobres. Porquê? E Deus também tem. Quando um pobre nos abençoa, ou eu recordo da minha aldeia, é uma coisa que me faz pensar muitas vezes isto. Na minha aldeia havia uma senhora que era muito marreta, dava-se muito, não é? E a minha mãe obrigava-me a ir com ela. Nós chamamos lá o Soto. O Soto é era um mercado lá na aldeia, uma coisa simples, não é? Então a minha mãe obrigava-me a ir com ela para ir buscar as compras. Eu não ia de bom grado, atenção, eu ia zangado. Aquilo para mim era um frete, que segue, até fugia, mas pronto, lá eu tinha que obedecer, senão levava, não é? Então lá ia e fui. E a senhora, sempre que eu ia entregar as coisas, dizia-me sempre: olha, Deus te paga, meu filho. Deus paga-me cá a nota, Deus te paga o quê? Este garoto, eu pensar essas coisas. Hoje, mas depois com o tempo aquilo foi-me entrando. Eu olho, então quando leio os textos sobre o pobre, a oração do pobre é aquela que é escutada por Deus de uma forma única. Porque o pobre não tem nada que se agarrar a não ser a Deus. E quando ela dizia-me: olha, Deus te pague, eu estou certo, hoje sinto no meu coração que ela, no seu silêncio, ou virar costas, dizia para Jesus: olha, cuida deste rapaz. Ele abençoava-me. Portanto, nós só abençoamos quem amamos. E dar a bênção, ou rezar por nós, é dizer bem de nós. Que interessante. Dava-nos a maior riqueza que eu nem imaginava que tinha. E eu, há dias, e só para terminar, eu tenho histórias, eu sou um contador de histórias. Há dias conheci um polícia e ele dizia-me assim: sabe, seu padre, eu se me perder, levo pouca gente comigo, mas o senhor se perder, leva muita gente consigo. O senhor tem mais responsabilidade do que eu na vida. E é verdade. Nós devemos colocar ou posicionar, agora como católicos, nesta atitude de escuta ativa ao Espírito Santo. As conversões não são mágicas, não são ao jeito e ao estilo de São Paulo, que vem Nosso Senhor cheio de luz,
há o que sim, mas toda ela acontece sobretudo no nosso pensamento. Chama-se isso em grego metanoia. Que hoje o palavra que deu conversão, e hoje vulgarmente é usada a palavra inglesa. Tiaguinho, ajuda-me lá. Qual é a palavra em inglês que nós usamos? Conversão? Sim, em inglês. Metanoia. Que é o mindset, a mudança de pensamento. Nós só mudamos pelo pensamento. O que é metanoia? É de repente estar a estudar, ver uma coisa, isto não faz sentido. Começou a pensar. Gente, um grande Santo Agostinho. Um homem inteligentíssimo. E começou a perceber que o caminho que estava a seguir, que Jesus estava ali a verdade. Tu está ali, começou a ver as coisas. Alto. É a razão que nos faz a mudar. Porquê que eu tenho que mudar um comportamento? Porque na minha cabeça tenho que perceber, ou eu conto, que aquele não é o caminho. Então tenho que sair, não é? Estou um bocadinho mais aveludado, pronto. Mas mais gordinho, não é? Assim, mas estou com problema de saúde. Eu tenho que mudar os meus hábitos. Então, se tenho que mudar os meus hábitos, se enquanto não tomar consciência, se na minha cabeça, não sei, eu tenho que fazer, eu não vou fazer isso. Certo? A fé acontece na nossa vida quando de repente eu começo a ver por A mais B que aquele estilo, que aquele caminho não é solução. Então, muitas vezes, na busca, que tipo barata tonta, à procura de encontrar o propósito, o meu sentido de vida, o meu lugar. Porquê que dá a fé católica? O que é que dá o catolicismo? O catolicismo obriga-nos, primeiro, a um confronto connosco próprios. Isto é, olha para ti, pegando no modelo e no exemplo filosófico, primeiro modelo, que é de conhece a ti mesmo, não ficando por ali, mas ouvindo-nos, sermos capazes, a partir dali, dar o passo para a transformação. Ora, tem estas virtudes, taca, tem estes defeitos, taca, então vou trabalhar os defeitos, mas vou trabalhar igualmente as virtudes. Então, eu vou criar em mim um propósito, um projeto de mim melhor que sou. Então eu quero ser aquela pessoa ali, porque eu posso ser quem eu quero ser, ou não posso? Deus diz que sim. Posso ser o que eu quero ser, não naquilo que são as minhas competências ou lugares que eu possa ocupar, não é isso. Se é professor, se é médico, não é isso. Se eu quero ser uma pessoa melhor, eu posso sê-lo. Só depende de mim. Ora, imaginemos que o Bruno, pai de 3 meninas, a caminho do quarto. Se Deus quiser. Pronto. Porque isso era uma coisa que pesava muito na minha esposa, a parte do contraceptivo. Então pesava muito na minha esposa. E era eu, aí está, dizia, pronto, era preocupada com as contas, não é? Do dia a dia, preocupada com as coisas de casa, porque nós vivemos muito numa... eu acho que há poucas famílias a viver assim como eu vivo neste momento, porque a minha esposa não trabalha, ela está em casa, trata das crianças e estou só eu a trabalhar. Então, isso, como tudo na vida, tem vantagens e desvantagens. Uma das desvantagens é que só eu é que recebo o rendimento. Portanto, se o rendimento faltar, eu não recebo muito esse apoio. Da mesma forma, a minha esposa também não tem muito da minha ajuda na parte da educação das crianças, porque eu estou mais focado na parte do trabalho. Mas já nem sei porque é que estava a contar isto aqui. Estava a contar por causa de alguma situação. Ajudem-me aqui. Não, nós estávamos a falar isso por causa que eu coloquei a questão de que... Dos contraceptivos, Não, exatamente. não. De servir mais uma criança. Sim, tu pai, 3 filhos, a caminho do quarto. Da caminho do quarto. Não é? se Deus Mas quiser. a ideia é que colocarmos na disposição de deixar que as coisas também aconteçam. Nós às vezes obstaculizamos as circunstâncias. E aí aqui a questão, quem é que eu quero ser? Eu quero ser para a minha filha ou para as minhas filhas, por exemplo, uma memória positiva. Como é que eu vou ser lembrado? O que é que eu quero ser nelas? O que é que eu quero imputar nelas? O que é que eu quero ser para a minha esposa? Não é? O que é que eu quero ser? E não quero ser, nós não queremos ser problemas, não é? Para as outras pessoas. Uma chatice, um aborrecimento, não queremos ser isso, não é? Mas temos que querer ser bons. Portanto, o querer ser bom devia ser para todos e cada um propósito diário. Porque não, e isso obriga-nos, podemos falar depois no outro podcast, não é? Senão por não ter a falar, mas pronto, ter esta vontade de ser alguma coisa em alguém. Portanto, e isso que é que a fé dá-nos isso. A fé católica dá-nos esse propósito. Nós querer ser capaz, ou queremos ser de facto alguém na vida de alguém. Mas de facto a fé tem que ser intelectualizada. Não há fé sem razão. Eu acredito porquê? Por causa disto.
Há razões. Eu tenho que sustentar a minha fé. Acredito porquê? Se eu fico no campo das emoções, outros sentimentos, que muitas vezes há muitas conversões pelos sentimentos, pela emoção, mas é aquilo tudo poroso. É tudo à flor da pele. E se não tiver fundura, se não tiver fundo, isto é lugar onde a tempestade não posso abanar, mas não cai, ou onde eu posso ir ao fundo buscar alguma, porque é interessante que a Sagrada Escritura tem muitos pensadores, e a Sagrada Escritura as ideologias chamam a Sagrada Escritura o baú, onde saem sempre coisas novas. Sempre que a gente lê a Sagrada Escritura, um texto bíblico, por exemplo, uns dos Evangelhos, hoje eu fiz esta interpretação, e às vezes, porque na igreja é cíclico, os anos de Evangelhos, ano A, ano B, ano C. Portanto, o Evangelho que nós estamos a celebrar hoje, foi daqui a 3 anos foi igual. Mas eu vou pegar, às vezes escrever algumas coisas, e vou ler aquilo que escrevi, e diz, copy-paste. Eu falei, não, isso não faz sentido nenhum. De repente cria em nós novas dinâmicas, novas perspectivas, novas visões. Curioso. O mesmo texto é a ação do Espírito Santo, porque a palavra é assim. Ela não fecha sobre nós. Por isso que os judeus não têm a palavra de Deus como nós os europeus, provavelmente dito, os ocidentais, criamos, porque a linguagem semita que chama a Deus o tetragrama, o impronunciável. Quando também chama-lhe o Senhor, Elohim. Mas é o impronunciável porquê? Porque Deus não cabe nos conceitos nossos. Quando nós dizemos uma palavra, nós estamos a criar um conceito. E um conceito balizamos. É isto. Não é? Mas nós pensamos, esta forma de pensar é muito grega, da lógica da filosofia grega, nosso pensamento. Tu pomos conceitos, pomos coisas, mas Deus é impronunciável. E porque Deus é impronunciável, a sua palavra trespassa aquilo que são os conceitos humanos. Embora tendo uma linguagem humana, para ser perceptível, isto é tão curioso. Porquê é que Deus, e agora voltamos atrás, porquê é que Deus se fez homem? Para quê? Mas Deus faz-se homem porque, além de assumir a nossa natureza, nós percebermos que Ele há uma compaixão, uma conexão tão profunda connosco que fala a nossa linguagem. Ela não fala a linguagem dos deuses ou de extraterrestres, nem a linguagem dos animais. Fala a linguagem dos homens. E do homem simples e sofredor. Porque só é esse simples e sofredor que escuta. O homem cheio de si, o homem cheio de coisas, o homem que se sente autossuficiente e independente, não ouve ninguém e muito menos a ouvir a Deus. E encontrará em Deus sempre um inimigo, um obstáculo a destruir. E a gente vê nas culturas mais ricas e nestas agendas que dominam a cultura dominante, o sentido de tirar a igreja e o pensamento espiritual católico dos ágoras desta vida, porque a igreja põe o dedo na ferida. Então começamos a falar uma espiritualidade toda igual. Deus é o mesmo, só mudamos o nome, tanto a ser católico como protestante, é tudo igual. Não é tudo igual. Nós somos diferentes. O diabo não ataca a igreja dos protestantes, ataca a igreja católica. No mundo continuam a morrer cristãos, católicos, uma coisa louca. Ora, em África, e não há noticiados sobre isto. Não interessa. Eu acho que foi a minha esposa ofereceu-me um livro que, curiosamente, é escrito por um protestante. Tu notas logo, porque não é Santo Agostinho, é Agostinho. Pronto, tem ali alguns pormenores que a gente vai notando. Mas, de qualquer forma, era sobre os mártires da Igreja Primitiva. Muito interessante. A gente não sabe nada disso. Ninguém nos ensina na escola, ninguém nos ensina a lado nenhum. Mas era uma perseguição e mortes horrendas. Assim, de uma violência extrema. E eu, ao ler aquilo, pus-me a pensar, não é? Por norma, costuma-se dizer que a história é escrita por aqueles que vencem as guerras. E é engraçado, porque no cristianismo foi ao contrário. A história foi escrita por quem morreu, de facto. Venceu a guerra, mas num nível espiritual, porque no fundo os mártires, as pessoas que estavam a seguir o movimento cristão, estavam de facto todos não era um movimento generalizado, pelo que eu percebi, mas existia em muitos locais esse martírio dos cristãos. Agora, eu tenho aqui para todos nós pensarmos sobre isto. Quando alguns ideólogos, nós entre as montes chamamos uma palavra que é chavascos, alguns tolos
tolos, porque quem viva, que sejam intelectualmente honestos, nunca poderão dizer isto. Mas quando se diz que a ressurreição, que o cristianismo, em geral, é uma falácia, é fruto de uma mentira de 12 pessoas, eu pergunto, a gente olhar para a história desses 12, tiveram mortes horrendas, eu pergunto, há alguém no mundo que morra por uma mentira? E pior, durante 3 séculos, só no ano 303 é que para a perseguição aos cristãos, morreram milhares, de uma forma, uma coisa mais cruel possível, e o movimento crescia, e eu pergunto, alguém durante 3 séculos morre por uma mentira? Bolas, aqui não vai certo. Não é? É curioso isto. Portanto, quando nós até queremos pôr a ideia, colocar a questão, enviesar a questão, criar aqui a confusão no pensamento, a gente pergunta, alto, mas eu morro por uma mentira? Ou eu morro por uma verdade? Eu morro por um amigo? Ou eu morro por quem amo? É diferente, não é? E quando eu morro por quem amo, a gente vê os relatos escritos por autores, pelos biógrafos, historiadores da época, completamente independentes quanto ao cristianismo, muito pelo contrário até, e a relatar os episódios e todos eles com uma fé férrea, firme, granítica. Caramba, então eu sou capaz de fazer isto? Eu morro por quem não amo? Não. Eu morro por uma mentira? Não. Eu dou vida por quem? Porque a mim é próprio, não é? Que a mim é do fundo do coração. Eu gasto-me, eu desfaço-me, não é? Eu sou capaz de até me transformar para que aquela situação, aquele processo dignifique, valorize. Que a outra pessoa olhe para mim, por exemplo, um filho. Eu vejo que conheço casos, pessoas, conheço um caso de uma pessoa em particular que tinha problemas de álcool e porque o filho, no caso a filha, o chamou a atenção e disse que aquela atitude a envergonhava. E diz ele que eu fiquei tão tocado com aquilo, por saber que envergonhei a minha filha, que eu parei de beber. Eu não quero que ela se lembre mais de mim. Tive vergonha de mim. Mas teve uma coisa bonita, pediu ajuda. Disse à família, ajudais-me. E família toda unida, ajudamos-te. E uma coisa bonita, que a gente às vezes errou, mas temos este mau hábito de ir aqui nas recordações e dizer, lembras-te, há 20 anos fizeste-me isto. E a pessoa nunca se reabilitou. Não deixam, não permitem. Estão sempre a lembrar quem foi. E é por curioso, Jesus não se importa com quem nós fomos. Ele diz que o passado é importante para nós compreendermos o que não podemos ser, mas para sustentar e afirmar aquilo que queremos ser. Há uma conversão, já não olhou o passado, foi isto. Ok, foi importante. Mas agora não sou aquilo. Eu sou uma nova versão. Eu sou uma nova pessoa. Tenho uma nova identidade. E isso faz a mudança. A conversão. Portanto, o caso aqui, não sei, aqui do Bruno, é isso mesmo, não, confusão, não importa o que foi passado, ele fala que era cético, que vivia com uma dificuldade, que ainda hoje não sabe muito bem os dizeres na missa, mas está com vontade de aprender e de querer, mas é este fogo em nós que nos impulsiona e com a certeza assim, opá, não sei, mas vou saber, quero mudar, quero crescer, quero chegar ao final deste processo diferente. E isso é que é bonito. É verdade. E é normal, Senhor Padre, sentir, mesmo depois da confissão, sentir que não fomos perdoados, ou que não é suficiente, ou que tenho de me confessar novamente aquele pecado que eu cometi? É uma ideia que fica na nossa cabeça. Fruto, não, o diabo não para, não é? O diabo não quer que a gente se confesse. E antes de nós confessarmos, acontece sempre isto. Não entendo como é que aqui nos dá essa cabeça. E não vais dizer isto, não é que vai dizer. Não é? Então, e mesmo que estamos a confessar e sabemos que temos que contar mais alguma coisa, mas não, agora não. A seguir, depois contas outro dia, senão depois é muita coisa, o que é que vai dizer? Então... E quando nós terminamos, eu continuo a meter coisas. Olha, aquilo não é válido, tens de ir outra vez. Pronto, estamos a resumir isto. Confessar, foi confessado, houve salvação, foi perdão total. Aquilo que vem sempre à minha cabeça é que eu não fui específico o suficiente. Nas minhas palavras, na confissão. Eu vou dizer,
a absolvição é total. Total e integral. Não importa. Porque não é preciso dizer tudo. Já me aconteceu uma situação, depois posso ser que não. A pessoa sentia-se tão que não conseguia pronunciar assim, então fala, diga no coração o que é. Ela disse, dê-lhe a absolvição. Ela saiu em paz, deu um abraço, e era a minha amiga, depois mais tarde acabou por confessar as coisas, não é? E de falar, já começa a falar. Às vezes não consegue. E temos que respeitar isso, às vezes, o tempo. Mas dizer assim, olha, é um lugar seguro, não tenha medo, estamos cá. Ok? Mas é total. Não tem que voltar a repetir o que foi dito. Nem dizer, eu confessei-me há tempos, não sei se ficou confessado. Fico. Agora, pode no teu coração, é tu achares que não estás ou não queres fazer essa mudança. Porque quando a gente confessa, há alguns pressupostos, que é consciência de pecado, vontade de conversão e propósito de mudança. Então, se não houver as três, ficou ali alguma coisa. Agora, confessei-me e fiz o propósito. Mas eu vou errar outra vez. Ainda bem, cara. Eu estou com os garotos e com as pessoas, e agora até brincam comigo, até brincam com elas já até se riem. Mas quando nos peço a alguém, muitas vezes digo, e os garotos, não te esqueça, porta-te mal. E eu, não vou portar mal também, não deixa, tal. Os mais velhos olham, mas eu porto-me bem. Mas porquê é que diz isso? Então, se portar sempre bem, não se confessa. Não, porta-te mal. Isto no sentido que é uma brincadeira, não é? Claro, não é? Ninguém damos aqui que se parte mal. Mas eu lembrar que a confissão é um olhar do coração, temos que portar mal para nos crescermos. Porque a gente aprende no erro. Eu erro na mimética. Por isso que a gente aprende a escrever, errando, mas escrevendo. Não é? É assim. Aprendemos a falar, errando, até falar. Até caminhar. Deixa as meninas, não é? Primeiro gatejar, engatinhar, e depois vão caindo, até... É o erro que leva ao conhecimento e à aprendizagem. Agora, a cada erro vamos melhorando, mas em cada queda, em cada falha, aprendemos com o processo. Não é? Vamos aprendendo, vamos criando memória, não é? De maneira que depois já podemos cair, já sabemos cair. Estamos a jogar a bola, dá uma pancada, até já sabemos cair melhor, não é? Aquilo que vai no meu coração é que não é suficiente. Porque, repare, Senhor Padre, eu confessei-me uma vez na primeira comunhão e depois só me vou confessar muito mais à frente. Nos 2 períodos, como devem imaginar, a quantidade de pecados foi, assim, incontável. E a sensação que me dá é que eu não fui suficientemente explícito na minha confissão. Não vou dizer uma coisa, e não me leva a mal, mas dizer isso é ofender o Espírito Santo, filho Nosso Senhor. Não me diga isso. Está confessado, está conversado. Agora, eu posso sentir, e creio que é mais isso que está a acontecer no seu coração, a vontade de compensar, não é? Sentir que eu, quando assim é, eu sugiro uma coisa que é vital e essencial, que é andar com o terço na mão e rezar. Quem reza o terço, aliás, o grande inimigo, a grande arma contra o demónio é o terço. Quando a gente reza o terço, o mal tem medo, afasta-se. Rezar o terço em família, em casa, estar com ele no bolso. Às vezes não podemos usar até sucessivamente os 5 mistérios juntos, mas rezamos o mistério agora, daqui a pouquinho outro mistério. Faço este exemplo com as crianças, com os meninos em casa. Eu tenho uma família, eu sou amigas, que são até um casal de médicos. Também tem profissional, não tem 3, mas tem 2 filhos. Mas eles em casa rezam o terço todos os dias à noite, depois de jantar. Então rodam entre eles. E eu não conheço uma família que reza o terço esteja separada, pelo contrário. Maria é guardiã, é protetora. E mal começamos a ler o terço, sentimos que estamos... Porque o terço também é um oferecimento. Obriga-nos a parar, mesmo que a gente esteja com o pensamento a 1000, no outro lado, mas a forma constante da Ave Maria, Santa Maria, liga-nos o coração ao Senhor e com o tempo mais aproxima o coração ao Senhor. E fazer este caminho é também doar o rosário, porque nós colocamos uma rosa aos pés de Nossa Senhora. E não há, na história da humanidade, ninguém que se tenha confiado a Nossa Senhora que ela tenha defraudado, muito pelo contrário. Eu até conheço uma história muito bonita num campo de concentração. Posso contar agora, pois não temos para o próximo episódio. Hã? Como é que é? Queres que conte agora aqui? Agora que já lançou, eu acho que o pessoal quer saber. Então a história é muito interessante. Como ser num campo de concentração nazi, uma família católica, não é? A mãe foi morta a sangue frio, eles eram contra o regime nazi, foram lá para um campo de concentração.
O pai ficou num campo, veja o horror que isto é, e o filho, um miúdo com 14 anos, o pai não, caso 50, e o outro filho ficou noutro campo de concentração. Tudo católicos, tinha tudo para correr mal. O miúdo, particularmente, sentia-se magoado, sem mãe. O pai, noutro campo de concentração a 10 km. Onde é que tu estás? Onde é que está tudo, meu Deus? Porque me fazes isto? Sozinho, abandonado. Mas ele tem uma atitude completamente contrária. Começa a perceber, no campo de concentração onde está, que o campo onde o pai está, o responsável daquele campo, é um homem muito severo. E que os prisioneiros que ali estavam, morriam todos de forma mais prematura porque eram mal nutridos. Morriam à fome, literalmente. Trabalhavam, morriam à fome. E o garoto, começando com esta inquietação, ganha coragem e vai falar com o responsável daquele campo de concentração, dele, não é? Se ele dava autorização de ele partilhar metade da sua ração diária da comida e levá-lo ao pai no outro campo de concentração que estava a 10 km ali. O responsável aceitou com uma condição, que ele tinha que ir de madrugada, porque mal o sol nascesse, ele tinha que estar pronto para trabalhar. Porque eles trabalhavam de sol a sol. E o garoto aceitou. Pois o garoto levava a comida, metade da sua comida, de noite, de madrugada, se tivesse neve, geada, chuva, calor ou frio, fazia 10 km para entregar ao pai e voltava a fazer outros 10 km para ir para o campo de concentração. Sabem quanto tempo demorou isto? 5 anos. E aquele garoto, o rapaz depois conta, que enquanto, como é que ele conseguiu? Porque enquanto fazia isso, ele, quer para lá, quer para cá, rezava incessantemente o terço. Rezava e consagrava-se a Nossa Senhora. Então aquilo que era para ser todo um caos, ele transformou e ofereceu a Nossa Senhora. No final daqueles 5 anos foram libertados. O pai e o filho estão vivos. Ficaram vivos, enquanto outros morreram. Deus esteve lá. Deus mostrou. Deus transformou o coração daquele rapaz. Doou, confiou. E às vezes isto ensina-nos como que nós estamos tão infantis, tão garotos. Qualquer probleminha. E a gente olha para estas histórias. Qualquer história bíblica ou história de um santo é tão inspiradora que a gente, caramba, então ele foi capaz de fazer isso, eu não seria eu também capaz? Porquê que ele tem esta atitude para com? Então entendemos, quando o coração se abre, quando um coração se entrega, quando um coração se confia a Nossa Senhora, ela nunca defrauda. E dá-nos sempre o essencial. Recorda ao qual falávamos? O essencial, nunca o excesso. Então começamos a ter as coisas como um empréstimo na nossa vida. E a gente pergunta, caramba, mas eu até podia ter um empréstimo de nada de Porsche e tu nada aí de Renault. Pois posso. Mas porquê que não ando? Mas eu posso estar com um Porsche e Deus pode-me dar um Porsche e não há mal nenhum que seja disso, mas desde que eu entenda, e Ele vai-me dar isso, porque vai saber que eu vou entender aquilo apenas como um utensílio e não como posse de propriedade minha para me vangloriar, para me mostrar. Mas porque me deste muito a mim, é interessante isto. E Deus gratifica isto. Porque muito fazes por mim, meu filho. Muito me dás, eu também te vou dar a ti. Porque está escrito, ou será a Escritura. Aquele que deixar pai, mãe, filhos, por minha causa, receberá 100 vezes mais, já neste mundo. E no fundo, a vida eterna. E depois continua. É a parte que alguns não gostam de dizer, é juntamente com perseguições. Ponto final. Porque quando nós começamos a seguir a luz de Jesus, a vida de Deus, quanto nos atacam. Somos chacota, injuriam-nos, depois chamam nomes de santuários, não sei o quê, bacoco, nananana. Então o diabo, o pai da mentira, cria sempre a difamação. E é pela palavra e a gente diz, não quero que me incomodem, pá, que chatos com estes comentários que o pai ia falar. Pronto, vou-me embora, não estou para chatear com isto. E o diabo, ganhei. E o Senhor, caramba, por uma palavra tu abandonas? Onde é que tu estás? Não, firmeza, determinação. Não, eu sei em quem confio. Achamos-me isto, santuário. Eu quero lá saber. Mas olha, tu não está a aborrecer. O meu coração sei a quem pertence. Firmeza, constância, perseverança. É curioso, esta é a marca. A nossa medida vai ser sempre esta. Aquilo que eu fui capaz de lutar por.
O amor também é assim, não é? A gente vê os nossos pais, nós só demos trabalho toda a vida e, no entanto, eles não nos abandonam. Não é? Há bocadinho antes de entrar para aqui, vi um sketch até do Fernando Rocha e eu fiquei, olha, agradavelmente surpreendido. Ele disse uma coisa muito profunda. Pode estar zangado com a mulher, não sei o quê, mas tem todo o mimo para com ela. Primeiro a mulher, depois vem os filhos. Porque os filhos vão ter família e depois no final só está ele e a mulher. Mas a mulher é uma gêmea dele, diz ele. É tudo. E está zangada com ela, não quero saber, mas é a mulher que escolhi. Olha que profundo. A lutar. E depois termina assim. Eu descobri o meu propósito. A família. Olha que interessante. E vemos um mundo que quer destruir a família. Um mundo que não tem identidade. E quando nós destruímos a nossa identidade primária, olha, parabéns. Testemunho, não é? Ter a esposa... Não, isto não é sexista, nem muito menos nestas coisas igual a género, precisa algum cuidado com essas coisas, mas ter alguém que se dispõe a querer educar, a cuidar dos filhos na sua tenra idade e fazer isto, alguns poderão condenar. Epá, mas que barato, é que... Mas eu digo assim, mas num país democrata não pode haver a liberdade entre um casal de escolher o estilo de vida ou os objetivos de vida que entende? Que me interessa a mim ter CEO de uma grande empresa se depois no final vou comprar os afetos dos meus filhos ou vou crescer sem os conhecer? O papel que ela desempenha hoje em dia na sociedade é muito mais ingrato que o meu. Porque hoje em dia endeusamos muito o dinheiro e a grande parte das pessoas com quem eu lido são empresários, então não existe aqui um endeusamento do dinheiro, não é? Então eu acabo por receber quase que palmas, digamos assim, do mundo externo, por ser um empresário, e o papel que ela tem é um papel que não é valorizado hoje em dia o suficiente. Então cuidar da casa, cuidar das crianças é um papel quase que meio que secundário, não é? Então para ela eu acredito que é muito mais difícil. Enquanto que eu recebo os parabéns de outras pessoas, ela se calhar recebe ofensas, curiosamente, mais de outras mulheres até. Mais do que outras mulheres do que propriamente dos homens. Pelo menos é isto que eu vou sentindo aqui na prática. Não sei se vocês concordam ou não. Sim, é interessante. E como é que... Agora uma pergunta, já? Como é que essa decisão foi unilateral? Foi por conjunto? Era esse o vosso propósito de decisão de vida? Sim, eu acho que isto funciona um bocadinho como uma equipa, não é? Então pegamos nas mais-valias de um e nas mais-valias do outro e acho que nós fazemos um match perfeito por causa disso mesmo. Então ela sempre gostou, por acaso sempre gostou de dar aulas, sempre gostou de ensinar, então ela seguiu muito mais este caminho. Eu sempre gostei muito mais de empreender negócios, então segui este caminho. E aquilo que nós notamos é que às vezes eu estava a forçar a minha esposa a inserir-se neste meio mais empresarial, mais comercial, e não era de todo o papel dela. E eu estava a forçar. A forçar porquê? Por causa um bocadinho da minha insegurança, não é? Porque se tivermos dois a receber, é mais fácil lidar com as contas da casa. Então eu notei que estava a forçá-la a ir para um campo que não pertencia de toda ela. Então isto foi decidido em conjunto, como é óbvio, entre marido e mulher, mas acho que seguimos um bocado quase como se fossem as tendências naturais de cada um. Se calhar para nós até foi fácil essa divisão, porque eu já tinha mais propensão para uma coisa, ela já tinha mais propensão para outra coisa. Mas nós sentimos muito que eu acho que, e isto dizer hoje em dia é um bocado sensível, não é? Mas estar a deixar a educação do meu bem mais precioso para outra pessoa não faz sentido. Se a coisa que eu mais valorizo é os meus filhos, a seguir a Deus, não faz sentido eu estar a descartar e a colocar a educação noutra pessoa. Porque, repara, tu deixas numa creche, deixas numa escola, eu sinceramente, tu não conheces todos os professores, tu não conheces o que aquilo quer dito. E eu já estive a falar aqui na hora do almoço com o Tiago, por exemplo, uma das necessidades que eu sinto muito aqui para as minhas crianças é que elas possam assistir televisão e que seja algo educativo. Entretenimento, mas com educação. Porque, infelizmente, elas, em termos de nós definimos, têm ali 1 horinha, 2 horinhas para ver televisão. Então não ficam completamente fora dos ecrãs, não ficam muito nos ecrãs porque está mais que comprovado que não faz bem. Então nós evitamos isso. Deixamos ela estar na televisão.
E eu sinto falta de conteúdos para crianças que sejam católicos ou com cunho católico, ou que sejam informativos. Então, aquilo que eu notei, eu como leigo, daqui eu que não percebo muito, notei que se calhar eu gostaria que, em vez de estar as crianças a ver qualquer coisa, eu preferia que elas vissem qualquer coisa que fosse edificante na nossa fé. Então, eu acho que poderia haver espaço aqui para a Igreja Católica, por exemplo, que tomou a iniciativa de construir escolas e faculdades, construir algo como se fosse um Hollywood católico, onde pudesse as crianças estarem a assistir à televisão, já que elas vão assistir à televisão, que assistam a história de Jesus, porque nós de vez em quando temos lá o YouTube e não sei o quê, e existe a Turminha do Céu. É um conteúdo em brasileiro, português brasileiro, onde aparece lá os desenhos animados, com músicas da Ave Maria, umas coisas assim bastante engraçadas, e lá já aparece a figurinha de Jesus com um buraco na mão. E a minha filha mais velha, que vai fazer 5 anos, já se começa a questionar. Já começa assim, pai, porquê que o Jesus está com buracos na mão? E já são perguntas que também é difícil já responder, não é? Porque eu não sou formado em teologia, não sei. Então aquilo que eu digo, olha, filha, isto foi um dodói que Jesus teve, fizeram mal. Então já começa aqui a aproximar um bocadinho aqui da fé, tirando, claro, todos os domingos que nós vamos à igreja e tudo mais, mas eu acho que eu sinto falta para as minhas crianças assistirem algo que seja cristão, que seja católico, que elas possam assistir à vontade e que, pronto, seja um bocado contrário hoje ao que se passa, que eu não tinha noção disso, porque não tinha filhos, não tinha crianças, mas já vejo muito conteúdo, mesmo até para crianças, onde, sei lá, a figura da família, aparecem 2 mães, 2 pais, que está um bocado contrário àquilo que nos é ensinado através da palavra, não é? Então eu fico com um bocado de receio e acho que algumas coisas que os nossos irmãos protestantes, por exemplo, fazem bem, aquilo que eu visto fora, é espalhar a palavra. E às vezes esse conteúdo, e às vezes conseguem chegar a pessoas, eles abraçaram muito mais, por exemplo, este meio digital muito mais rápido, propriamente a Igreja Católica. E eu sinto falta um bocado disso para as minhas crianças. Eu gostaria de ter algo que pudesse mostrar e eu estivesse mais descansado e que elas fossem aprofundado mais nisso. Faz sentido, Sr. Padre? Faz. O digital, assim, vamos para o primeiro ponto. A Igreja, ainda hoje, é promotora do ensino e do conhecimento. De universidades, a variadas escolas de qualquer área, em todo o mundo. É pioneira em muitas coisas. Aliás, então um exemplo muito prático. O Papa Francisco, a partir de 2020, ficou assumido, criou para toda a Igreja aquilo que é chamado Pacto Educativo Global. São normas em que a centralidade da pessoa humana está afirmadíssima e entender a educação como... Porque assim, há 2 visões da educação, de uma forma muito simples. Há a educação vista como uma plataforma elevatória, como fosse um elevador social, isto é, permite tirar dos escombros, da indigência e transportá-lo para cima, mas também há outra visão da educação que é tida como mais proselitista. Isto é, os ricos, muito ricos, têm acesso a colégios de alta gabarito, de alta excelência, e os pobres, com esta, às vezes, pseudo-ideia ou faliciosa ideia, com este eufemismo que a educação estatal é promotora, elevatória, ficam nesta semi-elevação, enquanto que as classes sociais mais ricas vão se afirmando cada vez mais ricas, com melhores oportunidades, com melhores ofertas de oportunidades, porque vão entrar em colégios em que há portas que os outros espaços não abrem. Portanto, isto ainda acentua a dicotomia ou as assimetrias que há entre uma parte e outra. Portanto, há estas 2 visões. O que é que fez a Igreja? Qual foi a proposta do Papa Francisco que lançou para toda a Igreja em 2020? É que estas 2 comunhões, no fundo, desapareçam, mas criam uma só. A pessoa humana na centralidade, na sua elevação, premiando a competência, a excelência e o valor unitário de cada um. E este é que é o fator
Não interessa da cor da pele, circunstância, a situação social, mas é a excelência e a competência das coisas. E, porque cada um compreenda qual o propósito e o lugar a ter. E a educação é tão sensível que a Igreja, ao dar esse passo, antecipou 5 anos aquilo que é a visão neste momento da Unesco e da União Europeia, que é a Educação 2030, Plano 2030, que é, no fundo, foi buscar, beber aquilo que a Igreja estava a colocar e lança. Só que aqui é uma diferença. É que o chavão usado hoje no espaço social, que é o chavão do humanismo, humanizar serviço, é um chavão. Porque ninguém humaniza nada, não somos bichos, não somos números. Nós não passamos números. Cálculo para um bem ou razões superiores. Ok? E quando isto acontece, falta-nos um elemento essencial, quase profético. E agora vou dizer que é o elemento profético. Que há um pensador português, padre por sinal, chamado Padre Manuel Antunes. Ele era jesuíta e era o único professor, vejam lá isto, no ambiente académico, padre de aulas, porque não era quase proibido, não tinha acesso. E o Estado Novo era com ele tão perseguidor, mas ele era um homem brilhante, que não conseguiam dizer que não, que ele estava professor de letras, na Faculdade de Letras em Lisboa, que pessoas como o Marcelo Rebelo de Sousa, o professor, o atual Presidente da República, o António Costa e outros grandes políticos foram discípulos dele. A aula dele era uma aula facultativa. Todos os outros eram obrigados a ir às aulas, tinham falta. A dele não tinha, porque era padre. No entanto, toda a gente ia à aula e todos sentavam nas escadas. Não havia intervalos, queriam que ele falasse. Mas ele tinha uma visão de educação muito interessante para Portugal. Lembram-se daquela ideia do Quinto Império. Quinto Império Português, que voltava, que é uma ideia que vem como que uma reminiscência do padre António Vieira, de voltar a Portugal a ser novamente um grande império mundial, o Quinto Império. Ideia rebuscada e apanhada novamente com o Fernando Pessoa, que até faz aquele grande poema e grande ode a essa matéria. Só que a ideia é sempre bélica, é sempre de conquista, pela força, pela destruição, pela morte. O padre Manuel Antunes tinha uma visão completamente antagónica e profética, que ele não era tolo, começou a ver isto na América. Qual era a visão dele? Era tornar Portugal um país na excelência da educação. Porque a educação cria dinheiro, cria oportunidades, evolui e transforma uma sociedade. Então ele era conseguir captar todo o talento mundial de pensamento, ter em Portugal as melhores universidades e ao virem pessoas de fora aos portugueses, com uma educação de excelência, o conhecimento abre oportunidades, gera oportunidades, quer no ponto de vista negocial, quer do ponto de vista social e humano. Isto é de vista da América. Se hoje os americanos retirarmos as universidades, as pessoas que lhes pagam para irem para lá estudar, a América entra em bancarrota. Mas são essa gente que vem de fora, que são bem pagos, atenção, que agora estão a sair de lá, para a Índia e sobretudo para a China, o bom receber mais, são essa gente que faz a grande tecnologia, que evoluem a grande tecnologia. E grande tecnologia, saber, conhecimento, dinheiro. E se a gente for à Bolsa de Nova Iorque, as duas, 3 empresas mais bem cotadas, mais caras na Bolsa de Nova Iorque, são empresas de conhecimento. Então o conhecimento é dinheiro. Vejam este homem, anos 70, pensava assim, Portugal, área de conhecimento, apostar forte e feio no conhecimento, excelência do conhecimento, abertura de oportunidades e de portas. Porque quando nós começamos a conhecer e saber as coisas, começamos a ver modelos de negócio diferentes, soluções, criamos técnicas, criamos patentes, evoluímos, crescemos e somos capazes nós próprios de criar o nosso modelo. Agora, nós somos confrontados com 2 problemas sociológicos, que é a nossa fisionomia sociológica. Qual é que é? Contrariamente aos nórdicos, aos anglo-saxónicos. O anglo-saxónico, pronto, corre muito bem a vida. E nós aqui a 2 olhamos para ti e pá, foda-se, aquele gajo, pá, que maravilha. Chegamos ao teu bem, como é que tu fizeste isso? Queres estar como tu? Então, o crescimento de outro impulsiona, instiga, pica, porque o outro vai atrás e tem cresça, quer ser melhor que tu. Então, como é que fizeste? Quero aprender para subir. Nós aqui em baixo,
na parte sul deste terra onde corre leite e mel, neste país plantado à beira-mar, a postura é contrária. Tu cresceste, o indo roubar, está na droga. Então, puxa para baixo, puxa para trás, puxa para trás. Está perguntando às pessoas, olha, tem o professor Monteiro, uma sua amiga, diz uma coisa muito... Ele tem razão que ele diz ele assim, se lhe dessemos agora às pessoas, a toda a gente, um Ferrari, só o facto de toda a gente ter o mesmo carro que eu, um Ferrari, a outra pessoa não aceitava para ficar todos com um Fiat. Só por não tivesse as mesmas regalias que ele tem. E esta é a nossa visão. Lidamos mal com o sucesso da outra pessoa. E isto é tão verdade que depois na fé usamos estes subterfúgios para justificar as nossas inoperâncias e o nosso crescimento, seja do ponto de vista económico, mental, intelectual, desenvolvimento pessoal, mas também sobretudo espiritual. A fé tem que ser estudada. Precisamos ler, precisamos estudar a fé, falar sobre a fé. Não sei como é que é de fazer, quando é que vou começar? Não vou ao Google e pôr-me a ler coisas absurdas. Ser padre, olha, eu estou muito inquietado com a minha vida, quero perceber o meu propósito, quero ler o Catecismo da Igreja Católica, tenho aqui muitas dúvidas, como é que faço? Hannah Arendt, grande pensadora, filósofa, convertida ao catolicismo, como é que foi? Começou a ler o Catecismo, começou a ter dúvidas. Louvado que haja dúvidas. As dúvidas abrem processo ao conhecimento. Se formos intelectualmente honestos. Se ficarmos pela dúvida, aquilo é uma ferramenta, um subterfúgio para fugirmos à questão. Agora, o conhecimento, saber porque é, o que é que não é. E agora, voltamos à segunda parte. Os protestantes, porque não têm a presença ritual cristã do catolicismo, porque não há mistério. A igreja, porque a missa deve ser preferencialmente presencial, porque Cristo não está ali de forma figurativa. Quando há a Santa Missa, está ali em presença real. Cristo está ali. Portanto, não é outra coisa qualquer. É o ato sacrificial. A gente chama a Santa Missa sacrifício. Portanto, eu vou-me sacrificar. Quando o Sr. Padre prepara o altar, compõe o cálice, as galhetas, cada um de nós é chamado a entregar ao sacrifício aquilo que vai no nosso coração, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, mas também as nossas conquistas, as nossas alegrias. Quer nós somos, Senhor, leva-me. Como que o anjo da guarda que nos transporta, que nos leva até lá e que nos coloca. E quando o Senhor Padre, nós colocamos dos joelhos, e o que me inquieta é, na consagração, pessoas estão de pé, perna cruzada, braços... Não, está ali Cristo. Ajoelhamo-nos. Não porque não somos... Não, é por sentirmos que somos pequenos por tal mistério. A gente ajoelha porque quem ama. Quando a gente, o rapaz pedem as raparigas no casamento, como é que fazem? Não põem os joelhos. O ajoelhar é aquilo que quer servir. Senhor, não sou digno de tanta coisa. Então, Cristo começa a sangrar. Aquilo é Cristo real que está ali. Que se oferece a cada instante. Porque quando rezamos a missa por alguém, por um morto, alguém faleceu, é a melhor coisa que nós podemos dar por ele. Porque é o sangue de Cristo que volta a revitalizar. Mas também devemos rezar para quem está, os vivos, porque é Cristo que volta a sangrar o coração sobre aquela pessoa. Pronto. E como temos esta dimensão presencial, não houve uma aposta significativa no que é ao digital. Porque os protestantes, já no início da televisão, sobretudo os americanos, os pastores, faziam propaganda na televisão. Porque era a palavra. Via baixo do braço, diziam umas coisas bonitas, isso não é inventam, é uma estratagema. A gente às vezes pensa a ouvir, eu gosto de ouvir, fica a ver, para analisar como é que eles fazem. Tem um tema, depois não ali à volta, enrola. Pois tem que fazer tempo, tem que estar aí 1 hora a fazer tempo, não tem mais nada. E depois canta umas musiquinhas, umas dançazinhas. Mas a gente dizia ao final o que é que ficou. Falou bem. O que é que ficou? O que é que mudou? Depois dá-se umas diretrizes, como se de repente ali tivesse... Eu tenho medo das chamadas verdades absolutas. Tenho medo disso. Porque as verdades absolutas levam a estigmas, criam estigmas, levam a extremar. A absoluta é Deus. Aquilo que a igreja coloca como dogmas. Mas mesmo assim é preciso pensar, é preciso refletir sobre. Não é ter uma atitude de dúvida sempre constante, não é sempre negação. Será que? Não. É deixar também que o coração se confie, mas perguntar porquê. Porquê que é assim? Deixa-me que pensar como é que é. E quando deixo que o Espírito Santo tome conta do coração, as coisas começam como que a aparecer. Olha, como nós estamos aqui com a Catarina, ela usava muita expressão, faz sentido? Faz sentido? Sim, faz sentido. Começa a fazer sentido as coisas. E quando as coisas começam a fazer sentido, começa a criar nelas conexão. Então começamos a perceber que toda a nossa vida está
interconectada. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Agora chegamos à outra parte. Os evangélicos e os protestantes na América fizeram a televisão, chegou o digital, os brasileiros, estão muito mais à frente que nós, aproveitaram isso. No entanto, honra seja feita, a Igreja Católica no Brasil fez caminho também nesse sentido. Há muitos bonequinhos, desenhos animados, que é o Francisquinho, não sei o quê, que são desenhos animados com a figura de São Francisco, que contam a história de Jesus. E há outros de catequese, por exemplo, uma ferramenta, eu agora não recordo, não sei que é catequista. Portanto, agora não sei bem, é uma ferramenta que até eu partilhei com as minhas catequistas e elas usam-na nas catequeses. Há, inclusive, jogos bíblicos, católicos, tipo Super Mario e outras coisas do género, para smartphones, para smartphones e tablets, em que com a Apple Store ou a Play Store podem sacar esse jogo e fazer jogos em casa com as crianças. Já há. Portanto, há essas ferramentas. Agora, é fácil dizer, não há. Ora, até é preciso procurar, saber. Só que nós, Portugal, aqui em particular, ainda não estamos muito familiarizados com essas coisas. Contra mim falo. Não é? Por exemplo, a inteligência artificial para mim, a ferramenta do IA, não é? Eu ainda sou muito aparolo com aquilo. Nem percebo muito bem aquilo, que lá alguma coisa dá jeito, mas aquilo nem sempre responde àquilo que eu quero, portanto não dá muita... Mas hoje já aprendo coisas novas, que o nosso Tiago me ensinou uma coisa nova, que eu muito aprendi, tá, mas é esta partilha de conhecimento e entrar neste mundo no qual não temos como não sair dele. A inteligência artificial veio para ficar. Ponto. Nós estamos perante a 4ª Revolução Industrial. Primeiro foi o ferro, não sei o quê. Nós estamos perante a 4ª Revolução Industrial. Ou nos adaptamos a ela, ou nós somos inadaptados. E qualquer inadaptação transforma em morte. É como um ser vivo. Qualquer animal tem que se adaptar. Não adaptou, morre, extingue-se. Veio o carro. Um exemplo, na terceira Revolução Industrial. Chega ao carro. O que aconteceu? O pessoal que tinha os cavalos, os empregos dos cavalos, os ferreiros, desapareceu tudo. Mas haviam novos negócios, novas oportunidades, novos mercados, novas profissões. Ou nos adaptamos ou morremos. Portanto, a inteligência artificial veio para ficar. Ou nos adaptamos a ela e aprendemos com ela e melhorámo-la. Melhoramos no sentido sempre o homem, aquele que rege, que coordena e não refém de, ou estamos feitos. Porque esta que é a verdade. O que é que a gente consome hoje? Quando nós consumimos televisão e redes sociais. Quem lê? Escreves um texto mais erudito. Eu faço essa experiência. Já fiz isto. Escrevo uma mensagem Bragança, um texto mais erudito. O povo de Deus... Ai, senhor padres... Ai, tão difícil, que traz uma vez, aí dos atrás... Ai, eu não consigo entender muito bem. Eu digo com verdade. Eu tenho para mim um filtro. O meu tio padrinho, leva sempre um texto para ler. Ele é que é o revisor. Se ele começar, isto é muito difícil, assim, bom, já sei que isto vai ter... Ninguém vai ler. É. Aqui, por exemplo, a minha experiência de ler a Bíblia, e eu li Confissões de Santo Agostinho também, eu acho mais fácil as Confissões de Santo Agostinho. Não sei porquê. Porque é uma história pessoal. Olha, eu deixo sempre eu gosto, quando alguém me pede um convertido, alguém se quer converter, começou, o que é de ler? Eu sugiro sempre leituras biográficas de um santo. Eu conto a história de Santo Inácio de Loyola, que deu depois origem aos jesuítas, uma grande congregação. Santo Inácio de Loyola era militar, ele só queria ficou doente numa batalha, então quando ficou acamado pediu para ler, mas ele só queria romances ligados à cavalaria. Mas não havia, naquela casa onde ele estava, não sei quem, só havia santos. Pá, ele, como muito contrariado, assim, não vou ler. Entusiasmou-se. Tornou-se um santo brutal. Eu não conheço, volto a dizer, não conheço ninguém que tenha lido biografias dos santos que não se converta. Não há isto. Todos se convertem, muda. Porque nós somos por natureza, nós somos coscovilheiros. Somos assim. A vida do outro é o que nós queremos saber. Por isso os programas, as revistas que falam da vida alheia, a gente, conta lá, oita, que nós gostamos de saber dos outros. Mas quando começamos a ler a vida dos outros, a vida dos santos, as biografias, de repente elas têm este lado bonito, que não é o lado perverso, da maledicência, mas o lado bonito que nos converteu por dentro, que nos instiga, que nos impulsiona, que nos inspira. Olha que realmente, olha que bonito, olha que pensamento. Podia ser assim, podia ser com o outro. Isto começa aqui a criar.
Isto tanto é na vida espiritual, como na vida de negócios, na vida académica, quando damos biografias de alguém. Gente, que é inspiradora. Não é? Gente, Nelson Mandela, outras figuras grandes da humanidade, embora não sejam figuras políticas, não é? Mas que nos inspiram também a ser como eles. Não é? E quando lemos estas histórias de santos, histórias de biografias, também nos toca ao coração. Começa a perceber quais os caminhos temos que fazer. E queremos que amanhã também nos recordemos como tal. Quem quer ser lembrado amanhã? Era o tema do outro episódio, mas eu posso lançar também aqui e finalizo com isto, não é? Força. Que é, o que é que gostarias que te dissessem de ti? Eu gostava de lançar este desafio, cada um em casa, e nós também aqui, pudéssemos colocar esta pergunta num cartãozinho e dar às pessoas que nós mais amamos, ao pai, à mãe, ao namorado, ao marido, à esposa, aos filhos. Escreve aqui. Quem gostarias? O que é que gostarias que eu fosse? O que é que gostarias que dissessem de ti? E o bonito depois disto é ler aquilo e fazermos uma análise crítica. Distanciarmos-nos e autocriticamente dizer: bem, o que é que falta para ser isto? O que é que eu tenho que mudar? E criar aqui um programa, um propósito, planear. Então, vou trabalhar isto. E quando nós temos este processo, o bonito é o processo, é o que vai do ponto, desde a decisão à conclusão. Porque no meio do processo, nós vamos chegar aí a meio, e vai acontecer, a pessoa que nos disse aquilo vai chegar à nossa beira assim: pá, estás diferente, mas estou a gostar, não sei, sinto diferente. E a gente está a perceber que o caminho é bom. Então, quando chegamos ao final, dizemos: pronto, agora sou aquilo que ela, a pessoa que me ama, quer que eu seja, ou gosta que visse em mim. E isto também é um transformador. Porque senão, deve ser dramático, eu imagino, chegar à velhice sem sabermos o que é que fomos, o que é que andamos aqui a fazer. Eu vejo no lar, vejo pessoas, vejo no lar e assim, não é? E não sei se eu pergunto, mas conheço muita gente aziada, mal amada, angustiada, sempre em conflito, tem um olhar sujo em tudo, meio alguma coisa, sempre com um olhar sujo, uma boca porca. Porquê? Para quê? Algo ali não está bem. E nós não podemos ser assim. Porque só é esta vida, não é outra. Ou vivemos a vida como deve ser, sempre nesta dimensão do empréstimo. Mas quando entendemos a vida como um empréstimo, uma idade a viver, com a responsabilidade que é dada a viver, Deus também gratifica. E Deus dá-nos muito mais do que nós possamos pedir ou imaginar. Aliás, a frase da minha ordenação como padre é de São Paulo, que é: Deus é infinitamente bom, muito mais do que possamos pedir ou imaginar. De facto, Deus dá-nos muito mais, eu sou a prova disso. Dá-nos muito mais do que possamos pedir ou imaginar. Eu tenho assim trocar de carro, não sei o quê, e agora, como é que vai ser? Vai ser um problema, e agora vou pagar isto, não tenho dinheiro, o que queira. E as coisas, ó, pumba, acontece. E a gente fica feliz, mas tendo um senso de responsabilidade. Isto não é meu. Alguém me deu isto. Portanto, não é meu. Hoje tenho, amanhã não tenho, siga. Eu sinto liberdade. Ter as coisas, não importa o que é. É o que eu digo muitas vezes. Eu até podia ter um Porsche, um Ferrari, não estressa. Mas a não estar preso a essas coisas. Eu até posso ter uma quinta na Douro, ou quem não sei onde. Quinta ter para quê? As coisas existem para um propósito maior. Tem uma quinta, então vou procurar empregar ali 10 pessoas. Mudar a qualidade de vida das pessoas. Este é o meu propósito do investimento. Estão a ver? De repente as coisas acontecem para bem de alguém. E não para nós. Porque nós não somos do aqui. Nós não somos daqui. E enquanto não metemos isso na nossa cabeça, mas enquanto nos é dado viver aqui, temos que ser o melhor. E fazer com que nas pessoas das outras pessoas também nos transformem. Por isso que o prémio da nossa vida é chegar ao fim da vida e a nossa vida possa ser inspiração para alguém. Eu ouço muitas vezes, sobretudo os filhos, que me dizem assim: eu quero ser como o meu pai, como a minha mãe. Às vezes, no outro dia, estava em casa do Nosso Senhor, estava a cozinhar, diz-me ela assim: agora sim, já sabe igual à minha mãe. A comida, não é? Agora sim, sabe igual à minha mãe. E eu disse-lhe: parabéns. A tua mãe foi o teu livro inspirador.
porque quiseste ser como ela, aperfeiçoaste, melhoraste, ter o sabor e tal. Então, o condimento estava ali, que era o amor, o bem fazer, tu apanhaste. Portanto, nosso fim último é sermos inspiração de alguém. Alguém que nós partirmos vai dizer, ai pá, isto é como o meu pai, caralho. Fazia assim. Ai, agora está igual. Bem, meu pai fazia. Como é que o meu pai faria sobre isto? Então, entramos. Então, se fizermos isto, acho que fizemos o nosso trabalho e fizemos a nossa parte aqui. Estava aqui a pensar. Se o Bruno ficou com mais perguntas ainda, ou se já teve. Ui, eu Algumas estava aqui a respostas. noite toda, mas eu acho que se calhar damos aqui por terminado. O que é que Eu acho te é que se parece? calhar vais ter que voltar cá para fazer mais perguntas. Epá, eu agradeço o convite. Se É? vocês quiserem, eu estou cá Muito bem. novamente. Eu sou a favor de repetir convidados, por isso. Muito bem. E por cima, sabendo que ele tem muitas perguntas, melhor ainda. Que assim Todos ajuda. nós nos identificamos com Sim. isto. Não é? Acho que sim. Pronto. Então quero também agradecer a tua presença. Foi bom voltar a ver-te. Foi bom ver também que partilhámos isso em comum. E agradecer novamente aqui ao seu padre Manuel Ribeiro, que eu acho que vamos ter que aumentar sempre o tempo dos episódios. É hora que não dá para nada. Não dá para Não nada. sei quando foi, não sei. Daqui a meia hora, tá? Uma hora é... Pois. Foi muito tempo. Não, eu é que agradeço o convite, esta oportunidade, por ter estado, Tiago, não desvalorizando, não é? Mas poder ter a oportunidade de estar aqui com o Sr. Padre, porque hoje em dia é difícil. Acho que também hoje em dia é muito difícil porque vivemos na cidade, são muitas pessoas, acho que são poucos padres também. Parece que são muitas igrejas para tão poucos padres. É. E muitas das vezes não temos esta oportunidade. Eu acho que é uma bênção e acho que as pessoas também deveriam ter pronto, esta oportunidade, mesmo pessoas fora da igreja, porque para nós, leigos, para nós fora da igreja católica, é curioso saber como é que é uma pessoa que dedicou a sua vida a Cristo, como é que ela pensa e também procura respostas, e muitas das vezes as respostas também não vêm só no livro, na Bíblia, não é? Então, acho que é uma diferença da Igreja Católica, tem a parte da Bíblia, tem a parte do magistério também, Muito bem. e precisamos de nos orientar através dos sacerdotes e tudo mais. Infelizmente na cidade, se calhar, porque há poucos padres, se calhar nas aldeias tu consegues conhecer o senhor padre que passa e vão-se cruzando e existe essa oportunidade, se calhar na cidade não tanto. Portanto, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Olha, eu gostei muito, espero que o pessoal tenha gostado também, não sei se gostaram ou não, mas pronto. Eu dei o meu melhor. Eu vou abrir aqui uma capela. Um consultório. Exatamente. Vamos marcar aqui o dia que o seu padre vem cá. Para ouvir, para o consultório. Eu agradeço também a oportunidade e tem sido uma jornada com o Tiaguinho aqui muito, muito bonita, muito, muito rica. Temos estado caminhos a partilhar e a ouvir. Eu gosto muito de ouvir pessoas. Estão a ouvir a ti, já outros convidados que estiveram cá, a Catarina e a Tatiana. E é bonito, são vidas que nos inspiram. Eu gosto muito de saber a vida das pessoas. Eu tenho um mau hábito. Quando chego a algum lado, pergunto sempre o nome da pessoa. Mesmo que estou num café ou num supermercado ou num restaurante a jantar, quem for servir, pergunto como é que se chama. E depois chama-se a pessoa pelo nome dela. E elogio, digo bom dia, porque eu não sou um camelo e ele não é um rinoceronte. Não somos dois seres contrários, somos mesmo seres. Não é? Não há muito tempo, até pronto, num restaurante, a pessoa deixou aqui as coisas, aflita, e assim, não se preocupe, acontece. Não se preocupe nenhum. Ai, me sujei, não há problema. Está tudo bem, não se preocupe. Está tudo bem, calma. Tudo bem. E falarmos com as pessoas. Não é? Já aconteceu também há outro tempo, mais recentemente, assim, num outro espaço, assim, hoteleiro, e os clientes chegam, até eram ingleses, a insultar o funcionário que estava ali na recepção e a ameaçar: eu vou embora, este hotel não serve para nada, eu vou embora. Não. Ele aflito, eu olhar para ele, e assim, ele, desculpa, não sei o quê. Não, desculpa, está tudo bem. Eu sou esta pessoa que não tem dignidade, pensa que você é um bicho, é um cão. Não falou da mesma igualdade, com a mesma dignidade. Não, é uma pessoa. O senhor foi muito claro, assim, deixa-me terminar esta operação, já atendo.
E ela não quis saber disso, começou-se a entrada nela. E porque essa entrada nela, não houve ninguém é violenta. Sempre são assim as pessoas. As pessoas centradas nelas, não houve ninguém. E depois pensam ter dinheiro no serviço onde estão, seja num café, num restaurante, num hotel, num supermercado, tratam as pessoas abaixo de cão. Porque pagam. Vou pagar. Não, trata as pessoas com dignidade. Hoje és tu, estás aqui sentadinho, outra pessoa a servir, mas se calhar amanhã é ao contrário. E o texto bíblico, nosso Senhor é muito claro, diz: o que queres que façam a ti, fala tu primeiro. Toma a tua iniciativa. O que queres que façam a ti, cortou com a lógica passada que é: não faças aos outros o que queres que façam a ti. É uma visão mais apofática, negativa, para uma visão mais positiva. O que queres que façam a ti, fala tu primeiro. Se eu tu primeiro a tratares bem as pessoas. Porque se tratares bem as pessoas, desmontas as pessoas. Elas não são capazes, estão cheias de raiva. Ei! E a gente diz: tem razão, desculpe. Pronto. Já ficam atrapalhadas. Ui, mas não responde-me. Não reposta, não... Tem razão, desculpe. O que é que posso ter? Há mais alguma coisa? Pronto. Há causa de confusão ali. Não entrar e tratar as pessoas nessa dignidade. Eu acho que este é o fundamental. Porque o tempo para ouvirmos, para nos escutarmos, é claro que num ambiente mais pequeno, a gente conhece, onde eu vivo, não é? Vivo numa aldeia, e as paróquias não estou, a Vila Alfândega deve ter à volta de 2.000 habitantes. Conhecemos todos uns aos outros, se calhar as pessoas conhecem mais a mim do que eu a elas. Claro que quando passo na rua, eu digo bom dia, boa tarde, mesmo que alguns não me digam, mas eu digo, porque é uma pessoa, está ali. Né? Tenho cuidado de cumprimentar, de estar. Às vezes não é fácil, é tanto com o tempo, mas temos este cuidado, percebermos. Não é? Por isso quem vive num ambiente pequeno sente uma humanidade maior do que quem vive num ambiente urbano e grande. A gente vai para um hospital grande, não é? Um São João, um Santo António, assim, um hospital grande. A gente entra no elevador, se der bom dia a alguém, ninguém responde. E até olham para nós: ui, quem é este extraterrestre? Ui, que anormal, ui, já estou, não é? Não? Já vos aconteceu isso, não já? Já. E a gente depois está ali assim: ui, mas falta este lado humano, falta a humanidade. E depois temos este chavão: construção de sociedades inclusivas, humanas. Mas não somos nada, somos competitivos. Então na escola é a competição que manda em vez da cooperação. Competimos pelos lugares, competimos pela atenção, competimos, não cooperamos. Trabalho em rede, grande chavão, mostra trabalho em rede. Não, somos competitivos. Não, trabalho em rede. Não sei. Acho que há muitos passos que é preciso trabalhar e que dar. E pronto. Vamos agora para o segundo encerramento. Senão começa já outro episódio. E pronto, para vocês que estão desse lado, podem também estar envolvidos, ou seja, ter o lugar também que o Bruno, de uma forma digital. Podem, através das stories, ou mandar-nos uma mensagem aqui nos comentários, através do Spotify ou do Instagram, e ver depois, dada a resposta através do seu Padre Manuel, num dos nossos podcasts. Por isso, até uma próxima e obrigado por estarem desse lado.